01/mar 2022. Cor litúrgica: verde. Oitava semana comum, terça-feira. Primeira leitura, 1 PD 1:10-16. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, 10. Esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. 11. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. 12. Foi-lhes revelado que, não para si mesmos, mas para vós, estavam ministrando estas coisas, que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo, enviado do céu. Revelações essas, que até os anjos desejam contemplar. 13. Por isso, aprontai a vossa mente. Sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. 15. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. 16. Pois está na Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações, sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Evangelho, MC 10:28-31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 28, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. 29. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, 30 receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna. 31. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Aprenda a valorizar as suas coisas 100 vezes mais. 01 de março de 2022. Parece que estamos escutando o filho mais velho da parábola do filho pródigo que procura sempre monetizar. Uma palavra muito atual, monetizar a relação dele com o pai, aquela velha lógica da meritocracia. Eu mereço, eu tenho direito, pois nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? A lógica de comercializar a relação com Deus. É triste quando o nosso coração se deixa corromper por isso, e nós imaginamos que o que fazemos, que a nossa vida espiritual, por exemplo, seja realmente o nosso lado dessa comercialização entre nós e Deus. Não é isso. Tudo o que nós vivemos é graça de Deus, tudo o que nós recebemos é graça de Deus. Olha, essa lógica pode se manifestar em muitos momentos da nossa vida e você vai detectar isso. Quando nos falta o chão da maturidade de fé, muitas vezes, nós dizemos no rosto de Deus: como você permitiu isso? Por que comigo, Senhor?
Porque eu faço tanta coisa por você e você permitiu que acontecesse isso? Eu que rezo tanto, eu que faço as minhas novenas, eu que faço comunhão diária, eu que todos os dias escuto a homilia do Padre, foi acontecer justamente comigo. Então, entendemos que o nosso coração precisa sair dessa lógica, essa lógica da meritocracia, essa lógica de nos arrogar o direito de receber um favor de Deus. A coisa boa é que Jesus não se escandaliza disso, isso é maravilhoso, porque Jesus não se assusta com a nossa humanidade, mesmo quando nessa humanidade se revelam aspectos tão medíocres de nós. Pense na coisa mais absurda que você já teve na sua cabeça, que já passou na sua cabeça, nas suas ideias. Nas coisas mais absurdas, Jesus amou a sua humanidade, Jesus amou essa miséria, Jesus amou a sua fraqueza. Cristo nos dá 100 vezes mais o amor pelas coisas simples da nossa vida. Jesus responde: aqueles que deixaram, vão receber 100 vezes mais, e aparece aqui o elenco das coisas, mostrando que o cristianismo não é um apego ao sacrifício doentio. Deixar casa, irmão, irmãs, pai, mãe, campos. Mas abandonar tudo o que se ama ou quem se ama, não quer dizer desprezar. O abandonar aqui, o deixar, quer dizer que foi sublimado uma coisa diferente. Você abriu mão de ter a presença dessas pessoas ou dessas realidades para estar na companhia de Cristo, mas essas coisas são boas. Cristo nos devolve tudo isso com um gosto novo, por isso, ele diz: vocês que deixaram tudo isso vão receber 100 vezes mais, ou seja, tudo o que nós deixamos vai ter agora um gosto novo, um sabor novo. Cristo nos dá 100 vezes mais o amor pelas coisas simples da nossa vida, por tudo que faz parte da nossa vida. Certamente, você que deixou algo por causa de Jesus, você vai amar ainda mais a sua família, você vai amar ainda mais os seus amigos, você vai amar ainda mais a riqueza da sua vida, porque, por causa de Jesus, aprendemos a dar valor às coisas 100 vezes mais. Não se pode viver no além, mas nós temos que viver no agora, por isso, Jesus diz: durante essa vida, é agora que nós podemos já tocar nessa plenitude, mas um detalhe: com perseguições. A do interior é a pior delas, porque não podemos ser inimigos de nós mesmos, não podemos viver a vida com tanta rigidez. Um pouco de leveza para sermos mais felizes e fazer os outros felizes, vai muito bem. Então, deixemos que só a perseguição exterior aconteça. Que o nosso testemunho de Cristo possa nos ajudar nessa caminhada. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 01 Marcos Santa Inês Calcoing, viúva e mártir aos 35 anos 1821, 1856 nascimento e primeiros anos. Inês Calcoing nasceu numa aldeia chinesa. Ainda bem novinha, foi para um orfanato depois da morte de seus pais, que eram católicos. Fraternidade Católica. Quando jovem, mudou-se para Xingyi, China, em busca de trabalho. Lá, conheceu uma mulher, também católica, que a acolheu em sua casa. Foi nesse tempo que a jovem Inês se encontrou, pela primeira vez, com o bispo Bai, que estava de passagem por aquela cidade. Intervenção da providência. Assim que o bispo descobriu que aquela jovem não tinha família, quis ajudá-la inserindo-a na paróquia local. Ele a levou para participar de um aprofundamento de fé que acontecia na paróquia da cidade, e logo se impressionou com os rápidos progressos que Inês fazia. Matrimônio e provações. Ao completar 18 anos, ela se casou com um homem daquela região que trabalhava numa fazenda.
Após o casamento, ela o descobriu muito violento. A partir daí, a jovem Inês enfrentou novas dificuldades. Seu cunhado e sua cunhada também passaram a tratá-la com desprezo por ser cristã. Este tratamento foi piorando cada vez mais, a ponto de Inês passar fome dentro da própria casa. Viuvez, infelizmente, a situação ficou bem pior depois do falecimento de seu marido. Foi expulsa de casa. Para não passar fome, Inês fez trabalhos temporários em casas de família. Por causa desses trabalhos, conheceu uma piedosa viúva católica que a convidou para morar com ela. Em pouco tempo, era nítido o progresso espiritual que Inês vivia, ajudada por aquela mulher que a acolheu em casa. Sacramentos por graça de Deus. A patroa de Inês sempre recebia em sua casa a visita de um sacerdote que ministrava para ela o sacramento da reconciliação, confissão e a Eucaristia, celebrava a Santa Missa. Com isso, Inês cultivou com grande esmero a sua própria espiritualidade. Atitude missionária e vida ativa. Certa vez, Inês conheceu um missionário que, encantado com o conhecimento que ela possuía sobre a fé católica, a convenceu a sair em missão para ensinar a palavra de Deus. Ela então mudou-se para Baijiazai, em 1852, onde passou a ensinar o catecismo. De um lado para o outro, Inês pregava a palavra de Deus e transmitia a fé católica. Em seus tempos livres, ela cozinhava, cuidava de uma casa de família e ainda fazia trabalhos de babá. Perseguição cristã. O governo local adotou posturas cada vez mais intransigentes com os cristãos. Inês e muitos outros católicos foram levados sob custódia. Embora muitos daqueles cristãos presos tivessem sido libertados pouco tempo depois, Inês e mais um sacerdote foram mantidos no cárcere. Engaiolada, manteve-se firme na fé. O juiz daquela forania ainda tentou persuadir Inês a negar sua fé. Porém, ela manteve-se firme. Ele fez ameaças ainda mais duras ao dizer que ela seria torturada se não negasse sua fé. Mais uma vez, a jovem não demonstrou medo. Por fim, o magistrado a trancou em uma gaiola tão pequena, de modo que ela não conseguia se mexer. Do seu interior brotou a seguinte oração: Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus, me salve. Seu último clamor em 1º de março de 1856, ela gritou forte: Meu Deus, me ajude! E expirou aos 35 anos. O Papa Leão XIII a proclamou bem-aventurada em 27 de maio de 1900, e no dia 1º de outubro de 2000, o Papa João Paulo II a canonizou com mais 120 mártires da China. A minha oração, Senhor, as situações que vivemos tentam nos engaiolar e, cada vez mais, o cerco se fecha para os cristãos. Dai-nos a coragem necessária para, diante das perseguições do tempo presente, não negarmos a Cristo. Assim seja. Santa Inês Calcuing, rogai por nós.